Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando essa manhã de uma forma irreverente, de uma forma diferente. Pode deixar tocar, João. Já está batendo a saudade, né, gente? Palestras fantásticas passaram por aqui. Palestrantes de renome passaram por aqui. Conhecimentos que vão além do que nós possamos imaginar. Como foram das cadeias produtivas de 2024, vão deixar saudade, hein? Graças a Deus, nós temos uma super parceria da AgroNews, em nome do nosso amigo Vicente Delgado, que está registrando todos os dias e ficará ali, exposto no canal do Sindicato Rural de Cuiabá pelo YouTube, para que nós possamos assistir, buscar o conhecimento novamente, sempre que precisarmos. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Fórum das Cadeias Produtivas deste ano de 2024, complemento da 56ª Expo Agro de Cuiabá, uma realização do Sindicato Rural de Cuiabá com o governo do Estado de Mato Grosso, numa produção de ditado Produções e Eventos, que conta com apoio institucional do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, aonde nós cumprimentamos cada um dos deputados ali presentes, se fizeram esforços que não mediram para que pudessem ser realizados aqui em 56ª Expo Agro. Sistema FAMATO, Sistema FEComércio, SESC, SENAC, IPF, Mato Grosso, Sistema FIENTE, sempre ladeado com o Sindicato Rural de Cuiabá, a UFMT, em nome do professor Dr. João, cumprimentamos a todos da UFMT, em especial cada um dos alunos. Nosso muito obrigado. SEBRAE, Mato Grosso, em nome do nosso amigo Johnny Everson, cumprimentamos a todos da equipe Cor de Mato, é o terceiro setor do nosso estado do Mato Grosso, sempre apoiando, valorizando as tradições, os eventos do nosso estado, com patrocínio de Sicredi, Senar, Acrimate, Ligraf, Nelore, a Estância Nogueira Leilões, que trouxe um super leilão origem neste mesmo pavilhão, neste mesmo centro de eventos, o Grupo Larco e também o Grupo Bom Futuro. Senhoras e senhores, a nossa primeira atividade do dia, um talk show, como comunicar no agro com propósito. Vamos receber Ana Sampaio, jornalista especializada em agronegócio, comunicadora digital e empresária da comunicação em Mato Grosso. Senhoras e senhores, os nossos aplausos. Bom dia, seja bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Eu nem escolhi essa música, mas eu gostei, hein? Para quem colocou. Confesso que eu gosto um pouquinho mais de um negócio que vai tocar amanhã aqui, que é um belo, um negócio, mas eu gostei desse aí. Tudo bem? Bom dia para vocês. Muito prazer, eu sou a Ana. Se alguém tem aí alguma dificuldade, né, visual, eu sou uma mulher de 1,60 m, estou usando um chapéu marrom, estou de vestido branco, um blazer cor nude, estou grávida do Caetano, cabelos médios até o ombro, mais ou menos, e tenho uma pele negra. Que bom que vocês estão aqui. Queria entender um pouco mais dessa plateia. Aqui todo mundo é da comunicação, estuda o quê? Eu estou vendo que está bastante estudante. Vocês são de que área? Zootecnia, que legal, sejam bem-vindos. Bom, eu estou aqui em Cuiabá há um tempão, desde que eu nasci, 30 anos aqui em Cuiabá já, e há 11 anos trabalhando com comunicação, há 5 anos trabalhando com comunicação no agro. Essa palestra, inclusive, eu montei junto com a Dejane, que é minha sócia, a gente vai conversar daqui a pouco ali junto. E
agradecer a ela por isso. Eu dei uma diminuída para não ficar tão longa e para depois a gente ter mais conteúdos, né, com a Álvaro, com a Aretusa, a Dejane vai mediar esse bate-papo para a gente. Então, vamos falar do agro que se comunica, né? Eu acho que o desafio grande do agro hoje é se comunicar, e vocês fazem parte disso. Não só jornalistas, não só publicitários, marqueteiros, pessoal da área da comunicação, né, influenciadores, mas todo mundo hoje pode se comunicar, né? Então, vocês também fazem parte desse projeto e dessa cobrança, né, que tanto a gente tem de melhorar a comunicação do agro. Para onde que eu aponto? Ah, tá tudo certo. Vamos falar um pouquinho de quem é o agro em Mato Grosso, ou de quem é Mato Grosso, quando a gente fala de agro, né? Essa aqui é a fonte do IMEA, então nós somos o primeiro lugar em algodão, milho, soja, carne bovina, etanol de milho. E essas informações, às vezes, elas são passadas muito só com esses números, né? Então, a gente esquece um pouquinho de quem é que faz isso tudo acontecer. Inclusive de vocês, estudantes, futuros profissionais de zootecnia, né? Então, para que esses números aconteçam, existem muitos trabalhadores, né, por trás de tudo isso. E é isso que eu quero falar também com vocês. Então, além dos números, né, a gente sabe que nós somos campeões. Para comunicar isso aqui, nós somos muito bons. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que a gente aproxima quem não é do setor, quem não entende do setor, desses números? Falar da ocupação do solo aqui também, né? Porque a comunicação que se faz sobre o agro é totalmente o contrário disso, né? O agro desmata, o agro polui, o agro está invadindo todo o território e não tem mais verde nesse estado, nesse país. É a comunicação que a gente escuta. E não é essa a nossa realidade. Então, a gente produz tudo aquilo que eu mostrei ali no slide anterior, mas só com 12,7% para a agricultura, 24% de pastagem e 8% para outros manejos, né? E aí, a gente tem 16,1% de terra indígenas, que é mais do que para a agricultura, né? 5,9% de unidades de conservação e 40,5% de áreas preservadas pelos produtores rurais. Então, pelo contrário, né? Não são os produtores que estão fazendo esse grande volume. Quando a gente vê incêndio no Pantanal, a culpa é do pecuarista, né? Ou do produtor rural, enfim. Então, essa não é a realidade. Então, a gente, de preservação, conservação, área intacta, a gente tem 62,5%, é mais de 60% do nosso território. E qual que é a diferença, né, do agronegócio para a agropecuária? É uma pergunta que sempre me fazem, e eu acho interessante a gente entender, para a gente poder comunicar, que eu sempre falo, como é que a gente vai comunicar o que a gente não entende? Então, acho que é interessante a gente relembrar isso aqui, que o agronegócio é tudo que acontece dentro e fora da porteira, e a agropecuária é para dentro da porteira. Então, os dois andam juntos, mas é uma grande diferença, né? Um tem um pouquinho mais abrangente, e o outro é mais para dentro da porteira. E juntos, ainda tem isso, a agroindústria, que faz todo um processo de beneficiamento e de dar mais, fazer com que esse produto agregue valor, né, e se torne mais atrativo, que ganhe mais preço, inclusive, e juntos geram muitos empregos. Eu evitei trazer tantos números aqui, mas depois a gente pode falar isso no talk, no bate-papo, da importância disso tudo aqui para a geração de empregos. A gente falava em conversa, né, Álvaro, que a criação de cavalos, a equinocultura, ela gera mais empregos que a indústria automobilística. E esse é um dado que nem todo mundo sabe. Então, se a gente juntar, é só criar cavalo? Né? Não é só criar cavalo. Não? Tudo bem. Não é só criar cavalo. Então, é muito mais, né? Tem quem cuida, tem a parte da indústria de ração animal, medicina veterinária, zootecnistas, enfim, todos os profissionais envolvidos nisso tudo. E o que é comunicação, gente? É só televisão, é só rádio, é só rede social? Comunicação é isso aqui que eu estou fazendo, né? Um bate-papo, quando a gente chega no trabalho, quando a gente chega na sala de aula, quando a gente chega para tomar um café,
um chopp, né, com os nossos amigos, a gente está se comunicando. A gente se comunica com a forma que a gente se veste, a gente se comunica com a forma que a gente se movimenta, como é que com a nossa cara, né? Eu falo assim, que a primeira coisa, você olha, a pessoa está de cara fechada, você dá um bom dia mais tímido, né? Se a pessoa está mais feliz, você já chega dando um bom dia, dando um abraço. Então, a comunicação está em tudo que a gente faz. Temos a mídia tradicional, né? Que são a comunicação profissional, TVs, rádios, veículos de comunicação, impressos, online, revista, é isso. Que também fazem parte dessa comunicação mais profissional. Então, são profissionais que estudam, como eu formei em comunicação social, com habilitação em jornalismo, para levar a informação para todo mundo. E tem, claro, agora as redes sociais. Então, você também é um comunicador. Se você está aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, eu sou da época do Orkut, eu não sei se alguém aqui conhece o Orkut, ou Álvaro, mas você não conhece, né? Mas eu sou da época do Orkut, Aretusa. Tinha Orkut lá em São Paulo também. E quando eu estava estudando comunicação, teve toda essa transformação de Facebook para o Facebook, aí chegou o Instagram, enfim, a gente foi evoluindo e hoje é muito acessível. Então, você também pode fazer parte dessa comunicação. E o agro, gente? Ele se comunica? Quem é que acha que o agro precisa melhorar a comunicação? Avançar, evoluir? Quem acha que está tudo ok e está tudo certo, o agro já se comunica? Essa aqui é uma pesquisa de 2019 da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A Berge, e está a comunicação do agronegócio no Brasil. Vocês encontram com esse título no Google. Então, 60 empresas foram pesquisadas. Elas possuíam receitas acima de 808 bilhões de reais. 6% para a comunicação essas empresas investiam. Tá? 25% orçamentos médios, entre 10 a 500 mil reais. E 11% com orçamento até 50 mil. O restante não tinha um orçamento definitivo. Em 2023, essa mesma pesquisa foi refeita com 59 empresas do setor da agroindústria. Gente, que trava-língua. E esses investimentos aumentaram entre 50 mil e 55 milhões, e, em média, de investimentos foi de aproximadamente 2 milhões de reais por ano, se juntar todas as empresas. E aqui, ó, a indústria automobilística e farmacêutica investe 6 milhões por ano em 2019. Investiu. Então, a gente ainda tem muito a avançar, né, quando se fala de setor e investimento, porque a comunicação gasta dinheiro, tudo que a gente vai fazer gasta dinheiro. Né, e a gente pode bater um papo melhor sobre isso, sobre os investimentos, sobre investimento em equipe, sobre investimento em material, enfim, em tudo a gente gasta muito dinheiro. E aí a gente tem que entender que a comunicação ela tem que ser uma prioridade, e não só para empresas. Para nós, profissionais, também precisa ser uma prioridade. Como é que eu vou alcançar um objetivo próximo, ou como é que eu vou mostrar que eu sou um profissional qualificado se eu não me comunico? Se eu não me comunico dentro da empresa que eu trabalho, se eu não me comunico com os meus professores, meus colegas na faculdade, que a gente sempre fala, eu já trabalhei com colegas que formaram comigo. Já fui chefe, já fui liderado por pessoas que trabalharam comigo. Então, como é que as pessoas vão entender quem é você ali naquele meio, se a gente não se comunica? E falando de empresas, do setor, a gente fala de muitas coisas que precisa ser prioridade. A comunicação precisa ser prioridade. Uma das coisas que a gente ouve muito a gente teve uma queda na nossa receita, ou nós estamos indo para um novo momento, e agora nós vamos descontinuar a comunicação, ou vamos diminuir o budget, né, o dinheiro da comunicação, porque a gente tem outras prioridades. E aí, numa semana, o sujeito está no Jornal Nacional, na outra semana você busca no Google, Álvaro não sabe nem quem é. Então, assim, a primeira coisa que se deixa de investir é a comunicação, quando se tem uma crise. Né? E a gente, enquanto comunicadores, sabendo a importância disso, a gente sabe que precisa investir, ter investimentos financeiros, investimentos de tempo, investimento em equipe, investimento em qualificação dessa equipe, né? Um tempo de qualidade para investir nessa comunicação, fazer testes.
Então, precisa testar. Eu acredito que tudo precisa testar. Será que eu vou gostar de comer tal coisa? Não sei, tem que experimentar. Será que essa comunicação aqui no Facebook vai dar certo? Será que qual que é o meu público? Será onde vai dar certo? Como vai dar certo? De que forma? Precisa fazer teste. E precisa sempre inovar. E aí, falando também da comunicação pessoal. Então, eu estou tentando me comunicar aqui, não está dando certo, então vou para lá. Vou me comunicar de outra forma, vou tentar de outro jeito, vou fazer, sei lá, alguma coisa, entrar em outra rede social, tentar, enfim, de alguma forma, melhorar e evoluir essa comunicação. E aí, falando do agro, eu acho que vocês já devem ter visto em vários lugares alguma coisa que incomodou. Né? Leu no jornal, falou, mas não é essa a realidade, ou ouviu em alguma notícia. E o errado, ele incomoda sim. Né? Então, assim, e alguns posicionamentos atingem a gente porque a gente entende a importância do setor. Então, eu trouxe algumas informações. Eu trouxe esse exemplo aqui da Heineken, sobre o Dia Mundial Sem Carne. Então, a Heineken lançou essa campanha. Ela não estava falando que não era para que você que come carne, não come carne, que está tudo bem você comer carne. Mas ela só falou que também apoia o Dia Mundial Sem Carne. Mas isso incomodou o setor, porque a gente sabe da importância da geração de empregos, né, da importância da proteína, inclusive, para a nossa saúde. Opa! Mas e aí? A gente precisa fazer alguma coisa para comunicar o porquê que a gente quer comer carne. Como é que foi a reação do pessoal dos pecuaristas? Hashtag Heineken nunca mais. Lá em casa, inclusive, ficou proibido um pouco. O bis lá em casa também está proibido. Pecuarista mesmo está escrito errado, né? Heineken nunca mais. Vamos todo mundo... Eu não faria esse crime de jogar essa Heineken nesse ralo da pia. Mas foi a forma com que o agro se manifestou. Né? Somente reagir à saída. Então, se alguém fala alguma coisa sobre você, sobre o seu trabalho, você vai reagir de forma brutal, ou sair daquele lugar, ou como é que você vai falar com essa pessoa. Né? Eu acredito muito na comunicação com empatia. Então, você trazê-la para perto de você, para explicar, né? Conseguir entender. A Heineken depois voltou atrás, mas daí já não teve mais jeito, mas eu acredito que o pessoal deve ter voltado a tomar Heineken. E depois que a poeira baixa, fica todo mundo quietinho, volta a tomar Heineken, e está tudo certo. Que aí a Heineken não vai mais fazer, porque o impacto negativo também foi alto para eles. Né? Tem muito mais gente, estatisticamente, que come carne do que muita gente que não come carne. Né? Então, eles entenderam, e, claro, eu acredito que esse tipo de comunicação eles não irão fazer mais. Mas e aí, o agro? Vai só se comunicar dessa forma? Ou a gente vai falar sobre a qualidade da carne, sobre aquele churrasco de final de semana que dá para tomar com a cerveja? Como é que a gente vai se comunicar diante de ações, atitudes de grandes empresas que têm um volume grande de pessoas que estão olhando para elas? E aí é sobre o que eu falo de empatia, abrir as porteiras e se comunicar além do quadrado. Né? Eu sempre digo para quem não é do setor que as porteiras do agro elas estão super abertas. Então, se você pedir para um pecuarista, pedir para um produtor rural, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero entender um pouquinho mais do seu negócio, seja quem você for, ele vai abrir essa porteira. E pensar um pouquinho mais para além. O que eu posso fazer? Então, sabe o que é interessante? Eu não sei como é o seu dia a dia, mas o seu dia a dia pode ser interessante para alguma pessoa. Então, por que não mostrar, não comunicar, não fazer as pessoas compreenderem, entenderem e, de alguma forma, se conectarem com você? Porque a gente só se conecta com as marcas, a gente só se conecta com a comunicação porque tem gente, né? Tem vida ali, pessoas se conectam com pessoas. Histórias fazem com que você lembre da sua história e se conecte com essa história também. Então, por isso que é importante você contar também a sua história. E aqui eu trouxe um exemplo de falar para fora, né? A gente pensar de forma disruptiva. Esse cara aqui é o Manual do Mundo, e eu aprendi como é que faz paçoca lá no YouTube dele. Para que vai servir para mim? Não sei. Mas eu amo paçoca. Falei, como é que faz paçoca? O chiclete, como é que faz chiclete? Eu confesso que foi um pouco traumático
entendeu como é que faz o chiclete, mas eu não deixei de comer, de mascar o chiclete, não. E aí as empresas, agora, elas estão entendendo, porque quando a gente fala de químicos, né, a gente fala de, tá poluindo, tá matando a gente envenenado, enfim. E a Yara, que é uma multinacional de químicos, ela fez isso. Como é que é feito os fertilizantes? Então, esse cara do Manual do Mundo, que já tem um público que gosta dele, que vai lá para entender e conhecer as coisas, foi lá numa fábrica, mostrou todo o processo. E, gente, como é interessante. Então, assim, pensar na comunicação fora do que você já tem feito. É inovar, né? E esse aqui é um exemplo de comunicação, de inovação. E fazer comunicação sem cara de comunicação. Né? Talvez ali chamar um amigo, outro amigo, para bater um papo, e aí falar um pouquinho sobre essa comunicação. Um post que você faz na sua rede social, ali de forma meio, né, implícita, mas que também é comunicação, aquilo que eu vou mostrando no seu dia a dia. E aqui eu trouxe 2 exemplos grandes, né, que foram criados por mim, pela Dejane, que é minha sócia, aqui em Mato Grosso. Então, essa primeira foto ali é de um prêmio de jornalismo, que eu criei lá na ProSoja Mato Grosso, quando eu era gerente de comunicação. Foi um prêmio para comunicadores. A gente precisa investir em comunicação aqui no Estado. Não tem imprensa especializada, o tanto que deveria ter, porque nós temos aqueles números todos. Né? Quem nós somos? Nós somos muito grandes. Então, não existe esse investimento alto das equipes de veículos para falar do agro. Então, acaba que é generalista. E depois da pandemia, ficou um pouco pior isso, né? Porque a gente, as redações ficaram mais enxutas e os comunicadores eles falam sobre tudo. E aí não tem como eles aprofundarem mesmo. Então, pensando do que saía sobre a soja, o milho, sobre o agro e a produção, eu falei assim, preciso criar um prêmio. Né? Preciso mudar. Vou criar um prêmio, pensei assim, vamos ver se vai dar certo. Vou criar um prêmio para que as pessoas escrevam matérias especiais, se aprofundem no tema, entendam e saiam coisa positiva. Então, o material que saiu dali, veículos que nunca publicaram algo positivo próprio, produzido por repórteres próprios, produziram para esse prêmio. E ali foi a foto do primeiro ano do prêmio. Esse ano eu já não estou mais na ProSoja, mas eles continuaram essa ação lá e terça-feira que vem tem a premiação. E aqui é o Pecuária em Pauta, que é um projeto com a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, que é levar comunicadores, estudantes de comunicação para entender até o que é uma arroba do boi. Porque, gente, o óbvio precisa ser dito. Né? O que é uma arroba, o que é carcaça, os dados técnicos, como é que você entende o que é uma fêmea, um macho. Então, assim, para você, é o que eu disse, para você comunicar, você precisa entender. E essa foi uma forma de explicar, de ensinar, de aproximar essas pessoas do setor. E aí, o indivíduo se comunica, já falei várias coisas aqui, né, como a gente pode se comunicar. E pensando nisso, além de ser comunicadora com formação e tudo mais, eu pensei, vou me comunicar um pouquinho mais. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Quem é a Ana do Agro? Ana Sampaio. Né? E eu sempre uso essa frase aqui, que eu sou agro da porteira para fora. Sou jornalista, gente. Eu não tenho fazenda, não tenho cabeça de gado. Sou esposa, né, de um produtor rural agora. Tenho um bebê do agro vindo aí, mas, assim, não vim da origem do agronegócio. Inclusive, quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu sempre quis ir para a política, e foi isso que eu fiz. Me especializei em política, em marketing político, em campanha eleitoral, trabalhei em vários lugares, aqui com várias pessoas que estão aqui nessa plateia, e eu me apaixonei pelo agro quando, de fato, eu conheci esse setor. Por isso que é importante a gente falar sobre, porque as pessoas só vão entender, só vão se conectar quando elas conhecerem. Né? E aí eu criei a Ana do Agro, que é uma personalidade da internet, que não é muito diferente de mim, não, se vocês entrarem lá depois no meu Instagram, vou mostrar um pouquinho do meu trabalho, para explicar algumas coisas muito óbvias. Então, na feira de
Primavera do Leste, uma feira agropecuária, eu fui perguntar para as pessoas o que era uma arroba. Ninguém sabia. Todo mundo falava @hotmail.com, arroba do Instagram, arroba... Ninguém sabia. E, assim, dentro de uma feira agropecuária, para a gente entender o universo que é o agro. Né? E aí, nas redes sociais, hoje eu falo, sabia que isso vem da pecuária? Pincel, pode vir do pelo da orelha do boi, né? Imunização, tem ovo nas vacinas. Então, todo mundo toma vacina de gripe, né? Contra sarampo, rubéola, enfim. E ninguém sabia. Então, sobre os dados também que saem, né? Números da Conab, do IMEA, enfim. E hoje eu estou nessa rede social, ali alcançando 35 mil pessoas organicamente de 30 dias. É pouco, eu deveria fazer mais, eu preciso fazer mais conteúdos, mas eu confesso que a rotina também... Eu não sou dedicada somente para essa rede social. Então, tem a minha agência, tem 365 pessoas me mandando mensagem todo dia para alguma coisa de trabalho. Eu estou finalizando, tá, gente? E aqui o Movimento Agroligadas, que é o qual eu faço parte hoje, e que eu vim representar, inclusive, que é um movimento que fez todo sentido comigo, porque a minha intenção... nas minhas redes sociais, é fazer, eu sempre falo, fazer audiência de conciliação do divórcio do campo e da cidade, né? Porque alguém fez esse divórcio. Eu não sou nem advogada nem juíza, mas eu quero fazer essa audiência de conciliação. E aí o Movimento Agroligadas entrou na minha vida, que também tem o propósito de conectar o campo e a cidade. E eu sou muito feliz hoje, assim, eu sou coordenadora do núcleo de Cuiabá. Nós temos 15 núcleos espalhados pelo país inteiro. Aqui no estado a gente faz um trabalho fantástico. Começou aqui com um incômodo da comunicação errada. No material escolar da filha do nosso presidente, que estava com... Sempre que a gente pegar um material escolar também, vai ter alguma coisa do agro falando algo negativo do setor. Então... me juntei às agroligadas, está aqui a Mel, a nossa diretora, e hoje eu apresento um programa na CBN junto com a Melissa. A gente faz várias ações. Aqui na Expo Agro, nós trouxemos 60 crianças de uma escola pública para conhecer a pecuária, para conhecer o agro, para ver os animais. Muitas crianças nunca viram um cavalo de perto, um boi, enfim, e a gente trouxe elas para esse aprendizado. Então, aqui, para quem não conhece, acho que ficou velho. Esse aqui, hein, Álvaro? Mostrei minha idade? Coisa chata. Esse aqui é o Chacrinha, gente. O famoso Chacrinha. Eu vou botar o Faustão ou o Luciano Huck. Mas ele não tinha uma frase boa dessa. O Chacrinha sempre falava assim, quem não comunica se estrumbica, né? E, realmente, se a gente não se comunica, a gente não se entende. Né? Esse é o sentido da frase. Então, o agro também ele ficou muito tempo dentro da porteira e não se comunicou. Então, hoje, a responsabilidade de transformar essa comunicação, de mudar o que é dito sobre o setor, é do setor. Porque, por muito tempo, ele ficou dentro da porteira. Então, qual que é a diferença? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, dá licença. A mamãe vai ficando ofegante, porque tem um bebê subindo aqui na... Qual a diferença desse agro que se comunica? Então, ele se posiciona, né? Ele se mostra, ele atrai pessoas diferentes, né? Tem uma frase que eu aprendi com a Melissa Freitas, que é: se você não é do agro, você é a nossa razão de existir. A razão de existir do Movimento Agroligadas, a razão de existir do setor, né? Porque todo mundo está conectado com o agro. Se a gente come, se a gente veste, se a gente se locomove, enfim, em todos os lados, não tem como a gente fugir, né? Vem do setor primário. Então, essa diferença do setor que se comunica é romper bolhas, né, atrair pessoas, como eu que estava lá na política, né, entendi um pouquinho mais sobre o setor e resolvi vir para cá. E aí vem um grande desafio, que eu deixo principalmente não só para os comunicadores, mas principalmente para os jovens, que é a Olimpíada de Paris, que começa, acho que na semana que vem, ou daqui 2 semanas, esse mês ainda, que fala sobre essa questão de carne. A diminuição. O comitê organizador ele reduziu a oferta de carne para atletas e também para quem vai assistir aos jogos. Como é que a gente vai se comunicar? A gente vai reagir de novo? A gente não vai assistir às Olimpíadas? A gente não vai comemorar as medalhas de ouro, de prata, de bronze, enfim, os recordes que a gente vai bater lá com os nossos atletas? Como é que a gente vai se comunicar?
Vamos xingar Paris? Não vamos mais a Paris. Ninguém vai mais a Paris, né? Então, assim, como é que a gente vai reagir com relação a isso? A gente entende que isso aqui é prejudicial para o setor, porque o fato deles reduzirem o consumo de carne é porque, para eles, a produção a pecuária, a produção de carne, ela é muito prejudicial ambientalmente falando. Então, eles estão falando da pecuária deles, não da nossa, porque a gente conhece toda a sustentabilidade, tudo que a gente faz, a gente não pode comprar esse discurso. E a gente também não pode brigar, a gente precisa se mostrar. Vamos nos mostrar, vamos mostrar nosso dia a dia, vamos mostrar como é que é lá dentro da nossa porteira, porque isso aqui não faz parte da nossa realidade. E aqui, gente, eu deixo meus contatos, né? Contatos do Movimento Agroligadas também. Esse aqui é o Alisson Paulinelli, que é um cara que revolucionou a agricultura no país, né? Com a Embrapa. Esse aqui é o auge da minha carreira, tá? Que é a foto com o Alisson Paulinelli. Eu acho que quanto tempo depois? Uns 4. No mesmo ano, eu acho que ele faleceu, infelizmente. E foi uma das últimas homenagens que ele recebeu em vida. Foi o ano retrasado, o ano passado, lá no Show Safra, em Lucas do Rio Verde. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. E a gente, daqui a pouco, vai bater um papo, né, para falar um pouquinho mais sobre comunicação. Eu estou disponível aqui também.